Olá, pessoal do curso de Anatomia Humana para técnicos da área de saúde, em particular técnicos de enfermagem. Hoje vamos dar continuidade à nossa sequência de citologia, provavelmente deve ser a última videoaula da sequência da anatomia, e que começou com a primeira que falava sobre as definições de citologia e também de biologia molecular, e apesar desse vídeo ser da anatomia, e a citologia discutir a morfologia do curso técnico, está inserida na anatomia, mas também vamos discutir aspectos funcionais, que é da biologia molecular, porque está inserida essa aula tanto para a anatomia quanto para a fisiologia. Então, nós vimos conceitos básicos de citologia e de biologia molecular e estudamos o citoplasma e suas organelas, aspectos morfofuncionais. Na segunda aula, nós já falamos, melhor dizendo, nós já falamos sobre o núcleo, as estruturas nucleares e a função dessas estruturas. Na terceira videoaula, vimos aqui a membrana citoplasmática, vimos a sua estrutura, sua funcionalidade e projetamos isso também de maneira genérica para a membrana do núcleo e das organelas citoplasmáticas. Na quarta videoaula, que foi a videoaula anterior, nós estudamos os canais hídricos ou iônicos, e aí vimos as diferenças estruturais, incluindo em forma de alfa-hélice, ou tem catraca, como fosse simples, para Checler. Vimos a funcionalidade dele, onde são localizados e como eles são ciclados por tempo ou voltagem. E discutimos também os carreadores de membrana, e aí vimos o SYMPORT, que é aquele carreador que é específico com uma substância. Vimos o cotransporte, que ele também é específico com uma substância, mas quando carregando ela, pode carregar uma outra também. E vimos o antiporte, que é aquele que tem uma membrana que separa o compartimento A e B, e aí ele pega um elemento específico já, joga em B, mas simultaneamente ele faz de B um outro elemento específico de B para A. Ele faz isso simultaneamente para os dois lados, aí ele é chamado de antiporte. E começamos a discutir as trocas. Começamos pela difusão simples, que vimos que ela é a favor de um gradiente de concentração, também chamado de químico, e de gradiente elétrico. Então não usa carreador, não gasta energia, que quando é difusão de substâncias iônicas, elas podem não ter o seu equilíbrio atingido de difusão, mesmo que a difusão seja permitida, por conta de alguma partícula iônica aprisionada que interfere nisso, que é o efeito Gibbs-Donner. Isso está bem detalhado, exaustivamente detalhado na nossa última videoaula. E vimos também a difusão facilitada, que segue os mesmos ditames da difusão simples, porém tem um carreador, que não gasta de energia, que é unidirecional, para acelerar essa difusão. E no passado era chamado de transporte passivo, mas que tem alguns autores que ainda chamam. Hoje, para a gente fechar essa parte da citologia, e mais ainda da biologia molecular, já que nós estamos falando aqui de estrutura muito mais de funcionalidade, nós vamos ver o transporte ativo, a osmose, a fagocitose, a pinocitose e a exocitose. Então vamos começar com o transporte ativo. Então vou mudar aqui, vamos para a nossa caneta e vamos imaginar uma membrana separando o compartimento A do compartimento B. Esses dois compartimentos têm solvente e solutos, partículas. Só que o A, não importa a quantidade de solvente, tem um número de partículas por ml muito maior, ou seja, a concentração é maior em A do que B, e tem as partículas, mas em menor quantidade. Bem, se essa fosse uma difusão simples, essas partículas iam sair uma quantidade, igual ao volume de A para B, de B para A, daqui eu igualar e entrar em equilíbrio de difusão. Se tivesse um carreador facilitando isso, seria uma difusão facilitada. Por exemplo, simples essa facilitada. Mas vamos imaginar que tem um carreador que joga a partícula do A para o B. Perdão, do A para o B não, aí seria a difusão facilitada. Mais concentrado, menos concentrado. Mas aqui não. Ele está fazendo o contrário. Ele está indo contra o gradiente de concentração. Ele está indo do B, que é o menos concentrado, para o A, que é o mais concentrado. Está jogando contra o gradiente de concentração. Também poderia ser contra o elétrico. O A está cheio de positivos, ele pegar um elemento positivo e jogar em A. Ou o A está cheio de negativos, ele pegar um elemento negativo e jogar em A. Aí é um carreador, neste caso, como é contra gradiente,
gasta energia, geralmente ATP. Então, ele geralmente é conectado ao enzima ATPase, que quebra o ATP para fornecer energia. A gente inibir essa enzima não tem transporte. É sempre ATP? Na maioria das vezes, mas pode ser outras fontes, a energia será outra. É sempre gasta energia. É sempre conta gradiente de concentração ou controle elétrico. E diferente da difusão facilitada, que é sempre unidirecional, no transporte ativo ele é bidirecional. Ele vai levar de B para A, mas eventualmente, se tudo inverter, ele joga de A para B também. Beleza? Então aqui nós estamos frente ao transporte ativo. Bidirecional, gasta energia e a conta gradiente de concentração elétrica. Vamos dar um exemplo de difusão facilitada e de transporte ativo. Difusão facilitada. Nas células que precisam de glicose e as têm com auxílio da insulina, elas geralmente têm pouca glicose, porque ou a glicose está sob a forma de glicogênio, então não é glicose solta, ou está sendo gasta. Então tem pouca solta, e ela precisa. E o extracelular está cheio de glicose. Então tem um transportador que facilita a difusão, porque a difusão poderia acontecer ali, simplesmente poderia, mas seria muito lenta. Não daria conta da necessidade energética. Então você tem transportadores. E a insulina entra aí para quê? Para induzir o transporte. O transportador está lá, ele só funciona se tiver enzima. É a favor de gradiente de concentração, não tem gasto de energia, é unidirecional, mas precisa, nesse caso específico, da insulina. Então, é uma difusão facilitada. Não porque precisa da insulina, mas porque está unidirecional, a favor de gradiente de concentração, sem gasto energético. Também se fosse a favor de gradiente elétrico, também seria. Agora, a própria insulina tem um outro exemplo que é transporte ativo. Por exemplo, os aminoácidos sempre estão muito mais dentro das células do que fora, porque até células fabricam aminoácidos. Mas vamos supor que para fabricar uma proteína, um peptídeo, apesar daquela célula estar cheia de aminoácidos, ela precisa de mais aminoácidos lá de fora, senão ela não consegue fabricar, apesar de fora ter menos. Então também tem carreadores que são induzidos pela insulina a carrear aminoácidos do lado de fora para o lado de dentro, quando necessário. E nesse caso, como do lado de fora tem menos aminoácidos do que do lado de dentro, isso se usa um carreador com gasto de energia, e aí é um transporte ativo. Então, aqueles transportadores de glicose que a insulina se envolve, é difusão facilitada. Já quando é aminoácido, ela se envolve com transportadores de transporte ativo. Beleza? Mas vejam bem, a insulina é só uma ativadora nesse exemplo específico. Ela é ativadora de todas as difusões facilitadas, transporte ativo. Aqui eu estou dando um exemplo específico, e ela não é transportadora, é só uma ativadora, e nem todos precisam de ativadores. Cada processo é um processo que aí nós vamos ver quando nós estudarmos cada aulas aí que envolvam isso no curso de fisiologia. Bem, mas existem outras formas. Então aqui, ó, vamos lá, antes da gente ir para outra forma, vamos repetir o transporte ativo. Vamos imaginar que aqui, lá na frente, está cheio de gente, apinhada, aglomerado, e aqui atrás, na retaguarda, quase não tem gente nenhuma. Mas mesmo assim, está indo gente do local que tem menos gente para o aglomerado, com um transportador que gasta energia, gasta combustível. Então, o transporte ativo está indo contra o gradiente de concentração, está indo onde tem menos gente para onde tem mais gente, e com o transporte que, se não tiver combustível, ou seja, se não tiver energia, não funcionará. Então, o transporte ativo. E pode ser bidirecional, tendo energia, se tiver necessidade, ele pode voltar. Beleza? Bem, vamos agora para um outro que a gente nem vai usar lá o quadro, vamos usar esse aqui mesmo. Vamos imaginar, a gente tem uma membrana separando o compartimento A de B. A tem solvente, B tem solvente, só que A são as partículas azulzinhas, mas essas outras aqui maiorzinhas são os solutos. A está cheio de soluto, B, se tem soluto, é muito pouco, e aqui atrás da membrana. Então ele não tem soluto nenhum ou tem muito pouco. Logo, por equilíbrio de difusão, a gente passaria essas partículas em maior volume, maior fluxo de A para B do que de B para A, até que a pouco ia caindo tudo, ia igualar o fluxo e ia estar igual ao equilíbrio de difusão. Se a gente tivesse um transportador para acelerar essa difusão, seria uma difusão facilitada, transporte passivo. Se ao contrário, aqui realmente tivesse uma partícula que a gente não esteja vendo, e contra o gradiente de concentração houvesse um transportador com gasto de energia e jogasse para o outro lado, o transporte ativo. Mas não está existindo nada disso. Sabe por quê? A membrana não deixa passar nem com o carreador, nem sem carregador, as partículas, só deixa passar o solvente. Olha esses orifícios. Passa o solvente, mas não tem a partícula. Então, todas as vezes
que uma membrana separa dois lados, em que um está concentrado e o outro não, ou porque o outro não tem partícula nenhuma, ou porque tem, mas está em menor quantidade, por ml, mas não deixa passar nem para o transportador, nem para a difusão simples as partículas, mas permite o solvente, há uma tendência do solvente do local mais diluído passar em maior volume e velocidade no lugar mais concentrado. Isso não significa que o mais concentrado não perca água, o mais diluído perde, mas no volume pequeno e numa velocidade pequena. Aí não é a partícula que passa, é o solvente. E essas partículas, que deveriam passar para entrar em equilíbrio que não conseguem, elas exercem uma pressão puxando água. Então, essa pressão é chamada de pressão osmótica, que tem a ver com o número. Quanto maior o número de partículas livres, maior a pressão osmótica. Quando comparado com o outro lado, que não tem partícula nenhuma, ou tem, mas em número pequeno. E não tem a ver com o tamanho. Por exemplo, as estruturas cristalóides são todas pequenas, mas algumas são bem maiores do que as outras, apesar de um resultado final ser todo pequeno. Então, por exemplo, o cristalóide é uma molécula de glicose, o cristalóide também é uma molécula de sal de cozinha, cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sódio com o cloreto, só duas estruturas formando a molécula. A molécula de glicose é pequena, mas é muito maior do que a do sódio, porque ela tem, do cloreto de sódio, porque ela é muito cheia de carbonos, tem hidrogênio, muito maior. Apesar disso, se aqui tem escondido umas 2 ou 3 moléculas de glicose, quer dizer, sendo água, puxando água para ela. Ela não passa, ela puxa água. E aqui tem inúmeras moléculas de cloreto de sódio, que é menorzinho. Como tem mais por ml de cloreto de sódio, ela vai exercer maior pressão de puxar água do que a glicose, que também exerce, mas é menor. Por isso que é onde está mais diluído, vai em maior volume e maior fluxo para onde está mais concentrado do que o contrário. Mas à medida que a gente vai diluindo isso aqui, vai concentrando isso, aí a pressão osmótica da glicose vai aumentando, no nosso exemplo hipotético, e a do sódio vai diminuindo até que fica igual. Quando fica igual, temos a mesma concentração de partículas nos dois lados, por ml, porque aqui onde estava mais concentrado ficou encharcado de água, e aqui estava mais diluído, ficou com pouca água. Mas continua passando água dos dois lados, só que agora com fluxo e velocidade igual. Aí tem gente que diz, e acabou a pressão osmótica. Não, a pressão osmótica continua. E se por um passe de mágica a gente desaparecesse com o sódio ou com a glicose, ou que eles continuassem ali, mas perdessem a pressão, perdessem a capacidade de puxar água, automaticamente, por difusão, onde tivesse mais água, ia voltar em maior volume, maior fluxo por B, do que o contrário, até que se igualar, e aí a alteração da concentração ia se dar novamente. Mas não é isso que acontece. Ela continua existindo a pressão, tanto que a água, quando atinge o equilíbrio osmótico, vai ter mais água onde estava mais concentrado e menos água onde estava mais diluído, e aí a concentração se iguala e se mantém. E aí a velocidade de fluxo dos dois lados de água, de solvente, né? Se a água for solvente, se não, se for do solvente, o solvente vai ficar igual, né? Então, não, a pressão osmótica eficaz, que é aquela que consegue puxar mais água para um lado dela do que a outra, ela desaparece. Eu concordo com você, porque elas estão puxando água por igual. Se está por igual, a eficácia desapareceu, mas a pressão continua existindo, e aí entramos no que a gente chama de equilíbrio osmótico. Beleza? Entendido, pessoal? Perfeito? Então temos a difusão facilitada, a difusão simples, a difusão facilitada, o transporte passivo, o transporte ativo, e as moles são formas de trocar através das membranas, sejam nucleares, de organelas ou citoplasmáticas. As 3 últimas formas têm a ver uma com a outra: fagocitose, pinocitose e exocitose. Então, a fagocitose é a forma porque a gente traz material, uma das formas, né? Não é a única, uma das formas. A gente pode trazer material do extracelular para o intracelular, do citossol para o interior do núcleo, ou do interior, ou do citossol para o interior de organelas que tem membrana citoplasmática. Como é que ela acontece? Vamos imaginar que eu sou uma membrana, que essa mocinha aqui é uma membrana, com os braços abertos. Quando vem uma partícula sólida, muito sólida, grande, em grande volume, a pinocitose geralmente está com partículas sólidas, grandes e grandes volumes, há uma modificação dos fosfolipídios, e aí eles vão emitindo pseudópodes, vão abraçando, né? Tá fazendo isso aqui, ó.
Tava assim, aí vai abraçando, como ela fez. Abraçou a partícula, formando uma vesícula grudada à camada externa da membrana celular, ou da membrana nuclear ou das organelas. Beleza. Não houve ruptura nenhuma, porque à medida que, como os fosfolipídios, como estudamos na membrana celular, se movimentam embaixo do flip-flop, ele, à medida que vai emitindo para o seu lobo, todos vão ocupando espaço, então não há ruptura nessa camada. Mas forma uma vesícula. Essa vesícula, por sua vez, é interiorizada, passa pela espessura da membrana. Vamos ver aqui, ó. Ela vai interiorizar, tá vendo? Todo esse espaço. Isso aqui é uma proteína. Vamos supor que fosse uma vesícula. Ela vai migrando por aqui e aí depois ela abre para o lado de fora. Quando ela abre para o lado de fora da membrana, que na realidade é o lado interno das células, se for uma membrana citoplasmática, lado interno da membrana nuclear, e aí jogando para o interior do núcleo, se for uma membrana nuclear, ou de uma organela, não importa. Aí o material foi jogado para lá. Aí ele pode simplesmente exteriorizar, e aí abrir e jogar no citosol, ou jogar no nucleoplasma, né? E aí, ou jogar no interior da organela, simplesmente abriu, jogou e fechou. Beleza? Perfeito. Aí é um processo de exocitose que já vamos detalhar. Já citamos, quando estudamos vesículas citoplasmáticas, mas vamos detalhar. Mas pode a vesícula continuar, ela sair e aquela estrutura, parte da estrutura da membrana, sem a ruptura, porque ela será recuperada pelo rápido movimento da camada interna, ela se migrar. E aí ela pode, por exemplo, isso acontece quando é um corpo estranho que a membrana de células de defesa localizou no exterior da célula e incorporou. Aí essa vesícula não é interessante liberar esse corpo estranho para o citosol. O corpo estranho vai continuar dentro da vesícula e ela vai se fundir com lisossomos, formando uma vesícula maior chamada vesícula digestiva, que vai acabar com o corpo estranho, com a toxina, com o micro-organismo, né? Ou simplesmente liberar e vai depender, né? A gente está dando aqui o mecanismo geral. Quando a gente for estudar ao longo do ano, lá na fisiologia, os diversos sistemas e aparelhos, vamos ver as funções, isso daí acontece, vamos ver os contextos e as particularidades. Então, isso é chamado de fagocitose, e isso também tem gasto de energia para emitir esses pseudópolis, trazer a vesícula, liberar para o lado de fora, do outro lado da membrana, melhor dizendo, ou continuar como vesícula no citosol, isso tudo gasta energia. Agora, da mesma maneira que nós temos a fagocitose, né? Nós temos a pinocitose. A pinocitose geralmente é para partículas muito pequenas envoltas com líquido ou só líquido. Quando ela encosta na membrana dentro de determinados contextos, ao invés da membrana emitir pseudópolis, a membrana simplesmente se afasta e, como fosse uma areia movediça, o corpo vai mergulhando através da espessura da membrana até ir para o outro lado. Como esse sujeito aqui, vamos imaginar o corpo dele todo boiando, ele é pesado, aí vai entrando, as moléculas de água vão se afastando, ele vai indo para a espessura e daqui a pouco ele está todo mundo. Isso acontece, só que a membrana, ela vai passando, até que sai do outro lado. Isso também tem um gasto de energia para a reorganização das membranas, né? Às vezes isso é induzido por algum hormônio, acontece poucas vezes, a fagocitose é mais frequente, e nós vamos estudar as particularidades à medida que a gente for avançando com o estudo da fisiologia. Então, não emite pseudópolis, mas passa através da membrana, como se fosse uma areia movediça. Geralmente partículas pequenas, envoltas em líquidos ou só líquido, aí é chamado de pinocitose. Agora, a fagocitose é quando a célula, através da membrana, joga para fora. Ou o núcleo joga para fora do citoplasma, ou a organela joga para fora para o citoplasma, ou a célula inteira joga através da membrana citoplasmática o material para fora do citoplasma, do citosol para o meio extracelular, ou eventualmente, né, quando a vesícula migra, por pinocitose, migra até a camada interna, e ao invés dela sair como uma vesícula e se fundir um lisossomo, ela simplesmente quer liberar o material para fora. Aí também é um processo de exocitose.
A exocitose também precisa de energia, e nós vamos explicar aqui melhor como ela acontece, usando aqui o nosso quadro. Vamos imaginar que a gente tem uma vesícula com um material X, que precisa ser exocitado, no citoplasma, né? Vamos fazer uma correção aqui. Por que eu vou fazer a correção? Eu vou fazer uma correção porque essas vesículas, de uma maneira geral, nem sempre, mas de uma maneira geral, elas estão muito próximas à membrana citoplasmática, se elas estão no citosol, ou muito próxima à membrana da organela, se elas estão na organela, muito próximo da membrana do núcleo, né? Da membrana nuclear, do invólucro nuclear, se elas estão dentro do núcleo. Então, elas estão lá na vesícula. Essa vesícula, por sua vez, ela tem conexão com a membrana através de microtúbulos. Você está dando para ver aqui, ó, microtúbulos que funcionam, entre outras coisas, a gente estudou eles lá na aula de citoplasma, se não esqueceu, volte lá. Eles servem como cabos de elevador para conectar a membrana da vesícula, com o material a ser exocitado, com a membrana citoplasmática. Para que isso aconteça, há necessidade de gasto de energia, tá? Geralmente ATP, e há necessidade também de uso de cálcio. Se você bloquear o cálcio ou bloquear o ATP, a exocitose não acontece, por mais que tenha um contexto solicitando ela. Se tiver o ATP, tiver o cálcio, tiver o contexto, essa vesícula vai descer e vai migrar pelo microtúbulo e vai se fundir, né, com a membrana a membrana da célula, né? No caso aqui, nesse exemplo, ai, meu Deus, perdão, vamos aqui escrever novamente, para não perder o vídeo. Aqui, ó, ela migrou, né? Aí ela migrou pelo microtúbulo e fundiu a membrana com a membrana citoplasmática, a membrana da vesícula. Então fundiu, né? E aí virou uma única vesícula lá grudada. Perfeito, está grudado. Bem, aí o que vai acontecer? Essa fusão os fosfolipídios dessa vesícula vão se separar. Os fosfolipídios da membrana em contato com ela também se separam. E aí ela vai fundir, vai abrir, né? Esse ponto aqui vai ser aberto. Tá? Opa. Vai aqui, ó. Vai abrir aqui. Vamos imaginar essa parte verde aqui, totalmente aberta. E aí o X, material que está lá dentro da vesícula, vai se esterilizar. Isso é exocitose. Ih, mas aí o material do interior da célula também vai ser perdido? Claro que não, gente. Não vai ser perdido. Porque isso tudo aqui vai virar uma membrana. Aí o que vai acontecer? Isso, através de microtúbulos, a vesícula vai voltar para o lugar dela. E isso daqui será reparado novamente. Então, quando ela se deslocar, já está reparado. Os fosfolipídios daquele movimento de baixo já vão ocupar. Por isso que a membrana, um dos motivos da membrana ser móvel, não ser fixa, como se imaginar. E aí ela volta e esteriliza só o interior da membrana. Quando isso acontece, necessita de cálcio, necessita de energia, geralmente dada por ATP. Sem cálcio e energia, isso não faz. Isso se chama exocitose. Então pode acontecer na membrana do núcleo para o citosol, da membrana de organelas para o citosol, pode acontecer da membrana citoplasmática para o exterior, ou por processo de fagocitose, quando a vesícula não se desloca e vai para o interior do citosol, simplesmente libera na camada interna para o interior da célula, também é uma exocitose. Mas geralmente ela é para colocar para fora, ou do núcleo da organela para o citosol, ou do citosol para o extracelular. Perfeito, pessoal? Então, vamos terminar aqui a parte de citologia, né? Nós vimos, né, as definições de citologia, a interface com a biologia molecular, vimos os citoplasmas e os aspectos morfofuncionais de suas organelas e do citosol, vimos os aspectos morfofuncionais do núcleo, do nucleoplasma,
vimos a membrana celular, vimos os canais iônicos e hídricos, né, voltados por milivolts ou por tempo, em alfa-hélice ou em sistema de catraca, vimos as trocas de fusão simples, de fusão facilitada e o transporte ativo, né, de fusão simples, facilitar o transporte ativo, como o efeito Gibbs-Dolan pode interferir na difusão, vimos a osmose, a fagocitose, a pinocitose, a exocitose. Então, terminamos aqui a nossa citologia. É claro, volto a insistir que isso é voltado apenas para os cursos técnicos de saúde, em particular o de enfermagem, então conceitos básicos. No curso de graduação da área de saúde, temos a disciplina de citologia, geralmente separada da biologia molecular. Cada aspecto desse é discutido isoladamente, mas aqui é só para ter uma geral, porque à medida, principalmente, que a gente vai usar na fisiologia, a gente vai usar isso muito na fisiologia, ou em outras disciplinas técnicas ou básicas que precise isso, na microbiologia, alguns aspectos, a gente faça uma revisão, faça uma contextualização e aprofunda naquela espiral do conhecimento, amplia o nosso conhecimento, mas para a gente ampliar, né, o conhecimento, reforçar, acrescentar dados novos e rever, a gente precisa fazer bem o trabalho. Então, repita esse vídeo tantas vezes for necessário e dúvidas, passe para mim que a gente resolverá, tá? Então aqui, novamente, a fisiologia novamente vai ser separada do curso de anatomia. A nossa próxima aula de anatomia já será uma aula lá, parte da embriologia, que é folhetos embrionários, ou folhetos básicos ou fundamentais, que geralmente nos cursos de graduação é estudado na embriologia, e que nos cursos técnicos a gente vai falar só o conhecimento geral, bem básico, e é na anatomia, e a fisiologia segue com bioeletrogênese. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima aula.